O anime começa com a protagonista Scarlett sendo informada pelo seu noivo, Kyle, que foi trocada. O homem é extremamente grosseiro e resolveu fazer isso no lugar mais reservado possível, um baile lotado de gente. Ele dá a notícia na frente de todos, dizendo que cancela o noivado com ela. Logo apresenta a sua nova noiva e todos o felicitam pelo noivado. Ele diz que sua nova noiva é adorável, diferente de Scarlett, que é inexpressiva e conhecida como Rosa de Gelo. Ele acrescenta que por 17 anos brincou de ser noivo dela e foi horrível. Scarlett diz que o casamento foi arranjado e não será fácil cancelar. Mas o homem diz que poderá cancelar visto que Scarlett cometeu crimes. Ela pergunta quais seriam esses crimes e o homem diz que Scarlett estava perseguindo sua atual noiva por ciúme. Scarlett diz que nunca tinha visto aquela mulher na vida, mas ele diz que ela está sendo elitista, zombando de sua noiva só porque a protagonista estava em um curso especial, enquanto a noiva estava em um curso comum. Ele diz que Scarlett maltratou sua noiva Terenitsa de diversas formas. Scarlett diz que entende e nesse caso aceita o rompimento, mas tem um último pedido, um último desejo. O príncipe diz que não vai conceder, mas a noiva, que é misericordiosa, diz que é só uma última coisa, então podem aceitar. Scarlett se aproxima do príncipe e diz que vai afundar a mão na cara daquela meretriz. Detalhe, pouco antes disso, a Terenitsa também tinha xingado a Scarlett. Mas antes de apreciar a briga, voltaremos ao passado. Desde criança, bater nas pessoas causava satisfação para Scarlett. Um dia, em uma conversa com seu irmão Leonardo, ele disse que ela tinha batido em um garoto e não fazia nem uma semana e ela já tinha repetido o ato. A família do garoto fez vista grossa, pois ela estava protegendo um plebeu. Scarlett disse ao irmão que não batia nas pessoas sem um bom motivo. Ela fazia isso para o bem do povo. Mas o irmão disse que quando chegou no local, ela estava sorrindo, coberta de sangue do garoto. Era óbvio que ela estava satisfeita, mas deveria deixar aquele comportamento agressivo e se comportar como uma dama, pois em breve aconteceria um baile no qual ela seria apresentada para a sociedade. No dia do baile, um garoto se aproximou dela, Kyle, quem ela descobriria que no futuro seria seu noivo. O garoto disse que ela era burra e trabalharia para ele. Ele puxava o cabelo dela e a maltratava como podia. Ela tentou pedir ao pai para desfazer o noivado, mas o pai disse que a própria família real tinha arranjado. Eu não falei, mas o Kyle, ele é um príncipe. E o pai não tinha como desfazer. Ela aguentou Kyle por anos. Quando ingressou na academia, ela continuou sendo humilhada, mas ela estava com um espírito inabalável, aguentava ele. Um dia na academia, ele chegou reclamando pois ela não tinha comprado o almoço dele. As amigas se preocuparam com ela, mas Scarlett disse que elas podiam ficar tranquilas pois ela não se importava. Ele a levou para um local isolado, estava irritado, porque foi rebaixado para o curso comum. Ele disse que ela estava se achando só porque tinha melhores notas e cortaria o cabelo dela. Scarlett pediu para ele não fazer isso pois diria ao seu pai, mas Kyle disse que o pai dela sempre obedeceria o rei, e não podia fazer nada. Ela seria escrava dele. Nesse momento, Scarlett se preparou para bater em Kyle, mas o príncipe herdeiro Julius aparece e pede para eles levarem a briga de casal para outro lugar, pois ele está tentando dormir. Julius diz que o irmão é escandaloso e Scarlett diz que está tudo bem, que ela já está acostumada com aquele comportamento. Julius diz que ouviu falar que o irmão tem agido de forma inadequada com a noiva e espera que ameaças com facas não sejam algo recorrente. Afugentado pelo irmão, Kyle foge. Scarlett agradece, mas Julius diz que aparentemente salvou o irmão. Ela acha ele bem perspicaz, pois percebeu que Kyle ia apanhar. Existem dois príncipes no reino, Julius, que é o príncipe herdeiro, mas por ter uma postura que não tolera injustiça, ameaça algumas pessoas, e por isso alguns cogitam coroar Kyle. E os grupos de apoiadores costumam brigar com frequência. Scarlett pensa que não quer se envolver nessa briga. Julius comenta que foi até aquele local isolado para poder ficar distante de seus admiradores, pois com eles por perto ele não consegue se concentrar em sua leitura. Mas ele diz que achou algo interessante. E Scarlett fica desconfiada. Nas provas seguintes, ele tira nota máxima. Ela sempre ficava em primeiro lugar, mas agora ficou em segundo. Mesmo sendo bom em magia, derrotando até os examinadores nas provas de esgrima, eles sempre davam nota 99 para ela. Nunca um 100, mas o príncipe conseguiu e isso irrita ela. Julius se aproxima e diz que foi fácil tirar notas máximas. Scarlett fica furiosa e se esforça ainda mais. Ela recupera o primeiro lugar e ao encontrar o príncipe, ele diz que nas horas vagas viu quanto ela se esforçou. Pela escola, começam a dizer que o príncipe se esforçou menos só para vê-la feliz. Scarlett se chateia e decide não cair mais nas provocações dele. Ela ignora o príncipe na academia, mas ele segue insistindo. Ele comenta que ao se aproximar dela, percebeu que na verdade ela é bem expressiva, e ele consegue saber o que ela está pensando só de olhar a expressão que ela faz. Há algum tempo, Scarlett não vê Kyle e se pergunta se Julius tem algo a ver com isso. Julius diz que o cabelo dela é lindo e não suportaria que ela perdesse isso por um ato tão tolo.
Ele diz que das que ele conheceu, ela é a mais interessante. Uma espécie interessante de animal. Ele pergunta se ela não quer noivar com ele, pois ele tratará ela melhor do que Caio. Mas depois de ser chamada de animal, ela recusa. Foi por causa disso tudo que Scarlett acumulou tanta raiva. Passou anos sonhando em bater no príncipe, e agora finalmente pode fazer isso. Terenitza voa longe, e Scarlett pensa que mesmo depois de tudo, os seguidores de Caio ainda zombaram dela, apoiando aquele noivado e desconsiderando tudo que ela aguentou por anos. Por isso ela vai dar uma surra em todos. Ela coloca uma luva que tem umas coisinhas que eu não lembro o nome, mas basicamente ela coloca uma luva, começa a bater em todo mundo, e um dos homens lembra que antes do nome dela ser Rosa de Gelo, ela era conhecida como Dama Fera Raivosa. Depois que todos estão no chão, é a vez do príncipe. Ele leva um soco e voa longe. Depois ela sorri, pois finalmente descontou sua raiva. O irmão de Scarlett aparece junto com Julius e ela diz que aquelas pessoas cometeram um crime que ela não ousa dizer qual foi, e por isso precisou puni-las. O irmão pede para ela ser direta, então Scarlett diz que eles a irritaram. O irmão fica incrédulo, preocupado com a reputação da família, enquanto Julius diz que ela finalmente mostrou seu outro lado. Ele reclama pois ela não mostrou na frente dele. Enquanto Leonardo, o irmão dela, fica se perguntando como vai explicar essa situação aos pais. Scarlett acha estranho, pois a voz deles fica distante. Ela acaba desmaiando. Mas antes de cair, Julius segura ela. Scarlett desperta com uma pessoa apontando uma faca para ela. Scarlett dá um soco e faz a pessoa voar longe. O irmão explica que ela dormiu por 3 dias. E ele ficou muito preocupado. Ela pede desculpa e ele pede que ela prometa que não vai mais bater nas pessoas. Mas ela diz que não pode prometer isso. Logo, Julius aparece e conta que o noivado foi oficialmente cancelado e que Caio será deserdado, pois os apoiadores dele faziam coisas ilegais e a situação toda foi ótima para dar um fim nisso. Julius pede para Scarlett ficar sozinha até que as coisas se acalmem. O feito dela virou assunto na cidade e agora chamam ela de Dama Sangrenta, uma heroína que apenas com seus punhos colocou um grupo de nobres malvados na cadeia. Já existia um plano para acabar com esses nobres corruptos, e o irmão de Scarlett estava ajudando nisso. Ela diz que o rosto de Léo, a gente já é íntimo, então vamos chamar ele de Léo, porque chamar Leonardo é muito, parece que a gente tá brigando com ele. O rostinho dele combina mais com Léo. Lembrando do irmão da Alicia do anime da vilã, que eu fiz resumo há bons meses atrás? O Léo, ele parece muito com Harry, igualzinho, a coisinha mais fofa. Sigamos. Scarlett comenta que o rosto de Léo ficou enrijecido porque ele está trabalhando com Julius. Mas Julius diz que é Scarlett que sempre preocupa o irmão. Léo diz que na verdade a culpa é dos dois. Uma das pessoas que ajudou a desvendar tudo foi um personagem que já tinha aparecido antes. Ele sempre estava com o príncipe Caio e o nome dele é Sigurd Forgrave. Vamos chamá-lo de Sig, porque o nome dele é difícil de pronunciar. Inclusive, ele parece muito um outro personagem de um anime que eu vi, eles são muito parecidos. Olha aí os dois, lado a lado. Eles são absolutamente o mesmo ator. Mas o Sig é 100 vezes mais fofo. Sig pede desculpas a Scarlett por suas ações e Julius diz que se ela guarda algum rancor, pode acertar as contas com Sig agora. Sig diz que aceitará o punho dela de bom grado. Ela ameaça bater nele, mas acaba só encostando, já que ele ajudou ela muitas vezes. Ele diz que só fez o que era esperado de um cavaleiro. Scarlett se afasta e pensa que precisará explicar tudo às suas amigas. Ela fica feliz porque finalmente vai poder ter um tempo com elas, mas ela ainda quer descobrir quem a atacou. Ela vai até um galpão e lá encontra um gato que tenta atacá-la. Parece um gato e um cachorro ao mesmo tempo, mas eu vou chamar de gato porque eu acho que parece mais com um gato. Na verdade, ele é um híbrido. É um garoto chamado Nanaka, que trazia um selo de escravidão que o obrigava a obedecer cegamente seu mestre. Scarlett pergunta se o garoto vai confessar quem é o mandante se ela remover o selo de escravidão. O garoto diz que se for libertado, fará o que ela quiser. Então ela o deita no chão e começa a remover o selo. Aqui, Scarlett explica que nesse mundo algumas pessoas recebem uma bênção de um deus, um dom que podem usar. A bênção de Scarlett é a capacidade de reverter o tempo em um objeto ou um ser vivo, devolvendo-o ao seu estado original. Usando esse poder, ela liberta Nanaka do seu selo de escravidão, embora o esforço consuma grande parte de sua energia vital. Se o usar demais, pode desviver. A habilidade de aceleração que ela usou no baile foi o que provocou seu desmaio. Esse poder é a verdadeira razão pela qual a família real quer mantê-la no país a todo custo. Nanaka fica muito impressionado, mas Scarlett diz que isso é um segredo e que ele não deve contar pra ninguém que ela tem esse poder. Ele confessa tudo, foi contratado pelo conselheiro para eliminar Scarlett porque ela bateu no filho dele no baile. Sua missão também incluía espionar outros nobres para descobrir suas fraquezas e chantageá-los para comprarem escravos. Scarlett decide que precisa se divertir e planeja dar uma surra no conselheiro
dinheiro em um leilão ilegal que acontecerá em uma semana. Nanaka, agora livre e sedento por vingança, se oferece para ajudá-la. Enquanto isso, Julius escuta tudo. Para a surpresa de ambos, o príncipe Julius, que ouviu toda a conversa, também decide se juntar ao grupo. Julius afirma que vai com eles para estudar a situação atual da nação, já que em breve deverá se preparar para ser o rei e não poderá sair do palácio. Contudo, a verdadeira razão é que ele não quer perder algo tão divertido. A caminho da capital, são atacados por alguns delinquentes. Scarlet os vence facilmente e com golpes arranca deles a informação sobre o paradeiro de um intermediário do leilão. Enquanto isso, Julius fica simplesmente de lado apreciando o espetáculo. Depois disso, ele se encarrega pacificamente de pressionar o intermediário para obter o endereço exato do leilão. Com a informação em mãos, o grupo agora enfrenta um novo problema. Precisam pensar em como se infiltrar no leilão secreto. E Nanaka diz que pode ajudar com isso. O encerramento tem Terenitsa e eu acho que essa personagem ainda vai dar trabalho. Para se infiltrar no leilão, Scarlet se apresenta diante de um intermediário, Zataran, usando Nanaka como carta de apresentação ao fingir que ele é seu raro e valioso escravo. O homem explica que para participar do leilão exclusivo, normalmente é preciso passar por uma revisão de 6 meses, revelar a identidade e negociar com pelo menos 6 escravos. No entanto, ele oferece um atalho. Se ela entregar Nanaka, ele fará ela se passar por sua filha e a levará até o evento. Contendo a vontade de socá-lo, Scarlet aceita o acordo fingindo felicidade. Ela fica incrédula com o fato de um negócio tão ilegal acontecer bem no centro da cidade de uma forma tão escancarada. O plano inicial é um sucesso e o mais impressionante para o seu companheiro é que Scarlet resolveu tudo apenas conversando. Nanaka diz que nunca tinha visto ela fazendo algo assim e ela puxa o cabelo dele. Cena fofinha. O leilão será à noite dentro de 3 dias. Nanaka não se preocupa, pois sabe que mesmo que coloquem outra marca de escravidão nele, Scarlet pode apagá-la depois. Ele está sonolento e Scarlet lembra que o povo fera tem hábitos noturnos. Ele dorme e acaba se transformando. Ela segura ele no colo dizendo que ele está sendo inconveniente, porém ele se esforçou. O príncipe Julius, por sua vez, fica um pouco decepcionado por não ter visto ela em ação, mas entende que seria um problema se o príncipe fosse visto naquele lugar. Enquanto esperam, ele não perde a chance de provocá-la. Ela diz que vai sair um pouco e ele vai atrás dela. Scarlet fica incomodada, pois ele não para de andar atrás dela. Ela pergunta se ele não vai embora, mas o príncipe revela que, na verdade, sua intenção era só andar atrás dela. Ao ouvir isso, Scarlet bate na parede, mas gostaria de bater no príncipe. Ele pede desculpa e dá uma torta de maçã para ela comer. A torta é muito boa e com isso ela perdoa ele. Vocês perdoariam alguém se a pessoa te desse uma torta? Me digam aí nos comentários. Os dois conversam e Julius conta que às vezes fugia da academia para poder andar pela cidade. Scarlet pensa que talvez ele só queria dar uma volta com ela, e se era só isso, ele deveria ter dito. Julius aproveita o momento para refletir sobre o porquê está tão fascinado por ela. Revela que quando era pequeno detestava coisas entediantes. As únicas coisas que o entretiam era ver o quanto as pessoas eram nojentas, já que o mundo da realeza era cheio de bajuladores. Sempre mimavam ele querendo algo em troca. Ele conheceu Scarlet quando a viu sendo provocada pelo irmão. Julius disse que se ela tinha medo de Caio, deveria chorar para o pai e ele faria alguma coisa. Mas com uma expressão sombria, Scarlet sorriu, dizendo que não tinha medo. Desde aquele instante, ela se tornou o que há de mais divertido e precioso em seu pequeno mundo. Terminando sua confissão, ele lhe dá um beijo. Ele diz que ela é muito preciosa para ele. Scarlet fica impressionada. No quarto, ela se pergunta se ele só fez isso para provocá-la e brincar com seus sentimentos. Depois dessa cena, eu gosto um pouquinho mais do Julius. Chega o momento de entregar Nanaka. Antes de fechar o trato, Zataran quer comprovar que ele realmente é um homem fera, já que alguns vendedores disfarçam humanos para elevar o preço. Assim que Nanaka se transforma, um homem enorme e selvagem entra para levá-lo. O homem se chama Donovan. Eu confesso que esse nome é legal. Ele tenta machucá-lo. Scarlet intervém imediatamente. O homem, um lutador monstruoso, capaz de derrotar capitães da guarda real, a subestima por ser apenas uma mulher, mas ela dá um único golpe nele e ele sai voando. Depois, ela cura Nanaka, pois o homem acabou machucando ele com uma coleira. Antes que levem Nanaka, ela promete que irá resgatá-lo sem falta e que ele só precisa aguentar um pouco. Aterrorizado com a demonstração de força, Zataran diz que ela não precisa se preocupar com a janela quebrada e entrega todas as informações sobre o leilão. Depois disso, Leo aparece. Ele está preocupado, pois Scarlet estava agindo em segredo. E ele lembra que apesar dela ter apelidos assustadores, ela só tem 17 anos. Ele diz que quer que ela fique longe disso tudo, mas como era de se esperar, ela recusa. Ela diz que desde que o noivado terminou, ela parou de suportar injustiças. Em uma reflexão, ela diz que viu pessoas escravizadas, crianças pedindo esmolas, nobres cometendo crimes sem vergonha, e até um príncipe loiro cuja diversão é deixá-la
com raiva. Ela sempre se perguntou por que neste mundo os bons são os que mais sofrem, enquanto os maus prosperam. Criada como uma princesa em uma bolha, agora que conhece o mundo real, está certa de uma coisa: se tiver que bater em alguém, baterá nos nobres malvados e terá satisfação. Léo se preocupa com a reputação da família, mas não é como se os outros dois tivessem isso em consideração. Então eles seguem com o plano. A suspeita de que o Império Vizinho também está envolvido na comercialização, uma nação militarista comandada pelos temidos Cavaleiros de Dragão. Acredita-se que o conselheiro esteja em contato com alguém do esquadrão de combate aéreo desse império, o que eleva o conflito. Além disso, recentemente as duas nações estão tentando viver em paz e isso complica tudo. O conselheiro contrata um misterioso ruivo para eliminar Scarlet. O homem vai embora montando em um dragão. E esse era o personagem que eu tava mais ansiosa pra ver. Ele aparece na música de abertura e eu tô ansiosa pra ver o que ele vai aprontar. Depois que ele vai embora, Terenitz, essa personagem, não disse que ela ia aparecer de novo e ia fazer raiva? Ela mostra uma arma para o conselheiro e diz que ganhou de presente. É uma arma para eliminar inimigos poderosos. Chega o dia do leilão e Scarlet se prepara para se infiltrar usando uma máscara. A inteligência do reino só pode inserir 10 agentes desarmados, por isso Scarlet é a peça-chave da operação, já que seu poder de combate não depende de armas. Para convencer Léo a deixá-la participar, eles prometeram que sua façanha heróica mudaria seu apelido de Dama Sangrenta para Dama das Porradas da Salvação. Léo aceita, porém com a condição de que ela evite usar violência desnecessária. Scarlet entra no evento onde os nobres falam de comprar elfos e organizar lutas entre escravos. Dentro do leilão, Scarlet encontra o príncipe Julius, que também se infiltrou. Ela propõe um acordo, precisa que ele atrase a intervenção dos cavaleiros para poder dar uma boa surra no primeiro-ministro. Julius aceita, admitindo que se uniu à missão apenas para vê-la lutar, mas impõe uma condição. Scarlet deve jurar lealdade eterna a ele, não à coroa, mas a ele pessoalmente, e deve fazê-lo naquele mesmo instante. Sob a pressão, ela aceita. A luta começa e Scarlet demonstra um incrível controle, deixando os soldados inocentes apenas desacordados, reservando sua força para os verdadeiros culpados. O filho do primeiro-ministro tenta usar magia em Scarlet, mas Julius revela sua identidade. Anula a magia dele com seu anel especial e, sem acreditar que ele seja o verdadeiro príncipe, o ministro obriga Donovan a atacá-los. Mas nesse momento, Sig aparece e ajuda os dois. Julius reclama dizendo que ele demorou, mas Sig diz que na verdade foi Julius que sumiu do nada. Sig luta contra Donovan enquanto Scarlet bate em todos os nobres. Todos começam a fugir e Léo entra no local vendo o que Scarlet está fazendo. Ele descobre que a irmã jurou lealdade eterna ao príncipe e ele se enche de alegria acreditando que ela finalmente abandonou a violência e garantiu a felicidade que toda dama nobre deveria buscar. Completamente enganado, mas satisfeito, ele dá ordem para que os cavaleiros cerquem o local. Léo usa sua clarividência para localizar o primeiro-ministro que conseguiu fugir. Scarlet persegue o ministro, que foge para o telhado, onde aquele cavaleiro de dragão do Império Vizinho o aguarda para ajudá-lo a escapar. No momento que estão prestes a fugir, Scarlet os alcança usando sua super velocidade. Quando ela chega no telhado, impede que o cavaleiro de dragão ruivo ajude. O homem, ao ver o poder de Scarlet, fica encantado e pede para casar com ela, mas ela recusa de forma super delicada, como vocês já devem imaginar. Esse cavaleiro, na verdade, é o príncipe do reino vizinho. Ele se chama... Eu só vou falar uma vez, e das próximas eu vou chamar ele de príncipe ruivo, ou de Shanks. Ele se chama Alflame Har Vanquish. A verdadeira missão dele era eliminar o primeiro-ministro por trair seu próprio país. O ruivo implora para que Scarlet vá com ele, dizendo que nem em seu reino, onde a força é reverenciada, viu uma mulher tão poderosa. Ele insiste usando sua bênção de aço para resistir aos golpes de Scarlet no corpo, mas ela dá tantos golpes que ele fica tonto e depois ela manda ele voando para casa. O príncipe ruivo diz que não vai desistir dela. Finalmente, Scarlet encurrala o ministro. Em desespero, ele confessa que planejou tudo desde o início e que usou Terenitza para forçar a quebra do noivado. Mas a confissão final é mais chocante. Ele revela que Terenitza não é daquele mundo. Ela é uma humana que foi trazida de outro mundo. E ela foi transportada para aquele mundo por uma deusa. Mas a protagonista não faz ideia do que ele está falando e decide que é melhor simplesmente bater nele logo. Desesperado, ele diz que com seu poder pode oferecer qualquer coisa que ela desejar. Nesse caso, ela quer um saco de pancadas, ou seja, ele não tem saída. Ela usa uma habilidade onde ela cria uma dimensão onde o tempo passa devagar, mas apenas ela consegue se mover livremente. O primeiro golpe é por todos os cidadãos que ele explorou, o segundo por todos que ele maltratou, o terceiro por brincar com a vida de seu servo, o quarto por ter atentado contra a vida dela, e o último simplesmente porque ela quer. O tempo volta ao normal e ela termina arremessando ele contra uma parede. Scarlet pensa que Léo vai ficar irritado de novo. Como usou demais seu poder, as mãos dela começam a sangrar e parte de seu cabelo fica preto. O príncipe chega e cura suas feridas, enquanto Nanaka é salvo pelos guardas do reino. No momento de descuido, o primeiro-ministro saca
com a arma e atira, mas o príncipe se joga na frente dela e é atingido, sacrificando-se por ela. O vilão ri satisfeito. Scarlet o nocauteia, mas por mais que ela use seus punhos, nada muda. Então ela tira o colar da deusa que estava protegendo ele e aí sim seus golpes funcionam. Ela se vingou e o príncipe pode descansar em paz. Mas ele ainda vive, sobreviveu por pouco. O ministro também sobreviveu e vai preso. De todo modo, o objetivo foi cumprido e Scarlet se sente muito melhor. Enquanto isso, o príncipe ruivo acabou encravado em uma árvore. Embora seu corpo seja mais resistente que qualquer mineral do mundo, ele está em frangalhos. Ele diz que se divertiu mais do que imaginava e mal pode esperar pelo dia que voltarão a se rever. A notícia de que o ministro foi preso se espalha rapidamente e agora todos querem saber mais sobre Scarlet. Scarlet adotou o dragão do príncipe ruivo, mas Nanaka fica com ciúme e também quer a atenção dela. Ao mesmo tempo, Terenitsa finalmente aparece. Seu objetivo é ter um final feliz, se apaixonar por um príncipe bonito, superar as dificuldades e se tornar uma rainha amada por todos. Esse é o final dos sonhos dela. Ela vai até a cela do primeiro-ministro e agradece ele por ter tornado o culto de Palmyra a religião oficial do reino. Em vez de libertá-lo, faz-se autodesviver. A notícia chega aos ouvidos do príncipe e ele acha estranho, já que o ministro sempre priorizou seu próprio bem-estar, o que torna improvável que tenha se desvivido. Também é suspeito o fato de Terenitsa ter desaparecido, e ninguém sabe quem ela realmente é. Nesse reino existem duas religiões, um é o culto de Palmyra, ao qual pertencia o ministro e Terenitsa. Nos últimos anos, eles vêm reunindo seguidores poderosos, chegando até a se tornar a religião oficial do reino. Sua deusa é a do amor e da beleza, e o culto é liderado por um comerciante. A outra religião é que venera a Santa Diana, capaz de purificar a alma. Embora não seja oficial, se perguntarem ao povo qual merece esse título, a maioria dirá que é a igreja de Diana. Coincidentemente, a cerimônia dessa igreja acontecerá em breve. O príncipe comenta com Léo que quer tornar Scarlet sua noiva, e Léo não entende, afinal ele acredita que eles já fizeram seus votos. Julius pensa que quer ver a cara de Léo quando ele perceber que entendeu tudo errado. Alguns dias depois, as amigas de Scarlet vão visitá-la e elas são Rosa e Mel. Elas conversam sobre casamento e uma delas diz que quer casar com um homem que arrisque sua vida por ela. Scarlet lembra de Julius e a conversa é cortada pelo príncipe que precisa falar a sós com ela. Ele conta sobre o ministro e diz que tentaram investigar Terenitsa, mas não descobriram nada. Não há mais pistas e seu paradeiro é um mistério. O cabelo de Scarlet ainda não voltou ao normal, então ela decide que vai até as termas curativas que dizem reparar os danos. Ela diz a Julius que ele também deve se cuidar e que nunca mais faça a loucura de se sacrificar por ela. Por mais valiosa que ela seja para o reino, a família real não pode se colocar em risco por ela. Ele fica incomodado e pergunta se pode colher algumas rosas. Ela diz que sim, e enquanto colhe, ele conta que naquela vez que foram juntos ao mercado, repetiram o que seus pais faziam, esconder suas identidades para se divertir. A mãe do príncipe recebia montes de presentes e propostas de casamento todos os dias de seu pai e já estava exausta. Então o pai dele resolveu dar algo diferente. Em vez de uma coroa repleta de joias, ele fez com as suas próprias mãos, e com todo o seu amor, uma coroa de flores. O príncipe faz o mesmo e diz que precisa de Scarlet, que sua simples presença enche o mundo dele de cores vibrantes, que ela roubou seu coração e que a quer ao seu lado para sempre, porque ela é o seu brinquedo favorito. Ele comenta que como só a viu esmagando pessoas, a vê como uma criatura sobrenatural, e Scarlet pergunta se pode mandar o príncipe pelos ares. O desaparecimento de Terenitsa deixa Scarlet inquieta. Ela recebe uma carta de Diana dizendo que estão esperando por ela ansiosamente. Léo descobriu que o juramento que ela fez não eram votos, e por isso não quer deixar ela ir até as termas com medo que ela machuque Diana. Mas Scarlet diz que Diana é amada pelo povo e o reino precisa dela, por isso jamais pensou em machucá-la. Ela recebe a permissão para ir, mas com a condição de que não cause problemas. Ela parte imediatamente e Julius já esperava. Julius comenta que mesmo tendo se livrado dos nobres corruptos, o palácio ainda está um caos e é possível que haja um espião infiltrado. Eles chegam até o ponto de partida da peregrinação, mas o líder do culto de Palmyra afirma que tudo é necessário para proteger o distrito das impurezas e não quer deixar Scarlet e o príncipe entrarem. Eles percebem claramente que estão tentando impedir a peregrinação de Diana e Scarlet derruba o portão. Os soldados saem correndo assustados e ela golpeia o homem que queria impedir sua entrada, mas não adianta nada. Ele também carrega um medalhão que o regenera instantaneamente como ministro. Então ela o lança pelos ares. Os guardas do culto de Diana chegam logo depois para cumprimentar Scarlet e pedem desculpa pelo atraso. Nesse momento aparece um homem de cabelo verde na frente de Scarlet e diz que ela é linda. É o primeiro cavaleiro da ordem, Dios. Ele segura a mão de Scarlet e diz que se apaixonou à primeira vista e quer que ela seja sua namorada. Se ela não se importar, já que ele é metade elfo, pois sua mãe é humana. Scarlet acha ele engraçado, mas como ele tem uma atitude totalmente inapropriada, ela já se prepara para bater nele. Mas Julius segura a mão dela e diz que Dios não deve
importunar sua acompanhante. Os guardas levam o meio-elfo embora e Scarlet pede para o príncipe soltar sua mão. Eles precisam discutir os detalhes da missão e ficam a sós com Diana. Ela fica radiante ao ver Scarlet, mas detesta o príncipe e diz que não quer ser tocada por nenhum homem. Enfim, começa a reunião sobre a peregrinação. A origem desse ritual remonta a 300 anos atrás. Naquela época, o reino era invadido por monstros. Em uma aldeia próxima à fronteira, surgiu uma jovem, com o poder de exorcizar o mal e purificar as aldeias. Ela colocou gemas purificadoras e ergueu uma barreira que impediu os ataques. No entanto, o efeito das gemas e da barreira se enfraqueceu após o desvivimento da jovem. Quando o povo não sabia o que fazer, apareceu outra moça disposta a salvá-los. Seu nome era Diana. Ela possuía o mesmo nome da primeira e mais uma vez protegeu o reino. O rei mandou construir uma catedral em sua homenagem, e ela passou a ser venerada. Desde então, sempre que a barreira começa a enfraquecer, surge outra jovem capaz de eliminar o mal. Todas elas são chamadas de Diana. O objetivo da peregrinação é purificar as gemas e restaurar a barreira. Diana deve parecer saudável e forte para intimidar o outro culto, mas há um problema. Ela já não possui mais seus poderes sagrados. Ela comenta com Scarlet que seu nome é Diana em homenagem à santa, mas como muitas meninas recebem esse nome, o pai lhe deu secretamente o nome de Sanya, e ela pede para ser chamada assim por Scarlet. No passado, quando percebeu que não podia mais usar seus poderes divinos, ela desabou, sentindo-se inútil, e Scarlet viu como ela estava frágil. No dia seguinte, tudo está pronto e a cerimônia é um sucesso, até que se ouvem fortes estrondos. O pânico se espalha entre o povo e o som vem da sede do culto de Palmia. A protagonista empunha uma lança e se prepara para começar seu próprio festival. Depois de quebrar a estátua da deusa Palmia, Scarlet pega uma lança e usa seu poder para lançá-la em uma velocidade absurda para atravessar os muros e chegar até o culto de Palmia. Ela explode o lugar e isso causa danos na estrutura, mas os seguidores ficam ilesos, já que todos usam o colar que os protege de danos. Eles começam a procurar quem causou tudo aquilo e Scarlet aparece dizendo que foi ela. Eles enviam um homem para enfrentá-la. O homem está muito triste porque deu muito trabalho organizar todo aquele ataque contra a peregrinação de Santa Diana. Porém, como ele fala demais, nem sequer consegue atacar Scarlet, pois ela o golpeia rapidamente. Todos começam a chorar porque o trabalho deles foi destruído por uma única mulher. Todos tentam atacar Scarlet e isso acaba mal, só que para eles. Quando finalmente chegam os cavaleiros para lidar com os arruaceiros, já não é necessário, todos já estão no chão. As pessoas que se machucaram no tumulto recebem a ajuda dos curandeiros do palácio para tratar seus ferimentos. Scarlet vê que Diana ainda está em cima da carruagem, mas a carruagem se rompe e Diana cai. Mas, nesse momento, Léo aparece montado em um cavalo branco e salva Diana, que fica encantada. Supostamente, todo o culto de Palmia já havia sido detido e a peregrinação pode continuar normalmente. Mas Julius não concorda totalmente com isso, e pede a Sig que se infiltre no culto de Palmia para descobrir o que realmente está acontecendo e o que eles estão planejando. Léo consegue falar com Scarlet, lembrando que ela havia mentido dizendo que iria até as águas termais, quando na verdade estava ajudando na peregrinação, e ainda por cima espancando os seguidores do outro culto. Ele fica bravo e a repreende, mas está preocupado com ela, pois talvez o poder dela não seja o suficiente para enfrentar tudo, por isso ele pede que ela confie mais nele. As criadas que cuidam de Diana ficam preocupadas ao notar que ela está estranha, e vão falar com Scarlet. Scarlet percebe que Diana está apaixonada por Léo. Como Diana não tem nenhuma experiência com amor ou romance, Scarlet decide ajudá-la. Além disso, diz que ela tem bom gosto, afinal Léo é um grande homem. Scarlet comenta que em breve chegarão em Memphis, onde há águas termais e que esse seria o momento ideal para dar uma pausa e permitir que Diana se aproxime mais dele. Quando chegam à cidade, Scarlet ajuda Diana a se arrumar e encoraja ela a convidar Léo para sair. Scarlet percebe que Nanaka estava seguindo e protegendo ambas e pede que ele fique de olho em Léo e Diana durante o passeio. Scarlet já tinha conversado com Léo e disse que Diana provavelmente gostaria de viver coisas normais de uma garota, e que se ela o convidasse para sair, ele deveria aceitar. Diante disso, quando Diana convida, Léo aceita. Scarlet sai para comprar comida e encontra Julius em um festival. Eles conversam sobre os aventureiros e que, embora nem todos sejam maus, ela não confia neles. Justamente enquanto falam disso, vemos alguns aventureiros destruindo produtos valiosos de um mercador, apenas porque haviam perdido uma aposta e queriam aliviar o estresse. Scarlet pergunta ao príncipe se pode fazer algo e ele diz que sim. Mas antes compra todos os objetos valiosos do mercador, inclusive os que os aventureiros haviam quebrado, para que Scarlet possa agir tranquilamente, já que tudo estava pago. Enquanto isso, Diana se diverte com Léo e eles até usam orelhinhas combinando. Léo comenta que Diana lembra sua irmã. Diana acha que não pode se comparar a Scarlet, pois ela é uma mulher bonita, elegante e refinada, enquanto Diana se vê como uma simples camponesa. Mas Léo fala que isso não é verdade, pois ela vem cumprindo muito bem suas responsabilidades na peregrinação. E justo quando Diana estava prestes a se confessar para Léo, aparece um guarda avisando que a irmã dele está batendo nos aventureiros.
prisioneiros. Léo deixa o guarda cuidando de Diana e vai até sua irmã. Dios, que também estava patrulhando com seu esquadrão, foge e lê uma carta. Enquanto isso, o inquisidor do culto de Palmia chega até o império de Vanquish para falar com o príncipe ruivo e pedir ajuda. Sig descobre que tem alguém infiltrado no culto de Diana, mas ele ainda não sabe quem é. Mesmo assim, ele comunica a Julius, que fica pensativo. Quando chegam no local de purificação da gema, algo importante vem à tona. E não apenas para nós, para Léo também. Ele fica completamente chocado ao descobrir que Scarlet também é uma santa. Esse é um segredo mantido há muitos anos, mas desde a terceira geração, duas pessoas recebem os poderes divinos. Se tornam santas e ambas recebem a bênção de Cronoa, o deus do tempo. Com esse poder, Scarlet reverte o tempo da gema e a purifica. Diana também é importante nesse processo, mas como ela está sem poderes, a purificação não será mantida por muito tempo. E depois precisarão refazer o ritual. Léo fica impressionado, mas entende o motivo de tudo ter sido mantido em segredo. Diana agradece Scarlet por tudo que ela está fazendo, já que só consegue assistir sem poder ajudar. Scarlet a abraça, afirmando que de alguma forma ela vai recuperar seus poderes. Enquanto isso, Dios observa tudo de forma suspeita, escondido entre as árvores. Eles chegam até uma região onde normalmente são recebidos com festa, mas dessa vez tudo é diferente. As pessoas fecham portas e janelas e não os recebem bem. O culto de Palmia espalhou mentiras dizendo que Diana não é uma santa, que não tem poderes e que tudo não passa de um golpe para roubar dinheiro. O conde do lugar diz que agora eles possuem uma nova santa, Terenitza. Terenitza então mostra seu verdadeiro poder, uma magia que encanta os homens e os faz obedecer suas ordens. Scarlet entende que foi assim que Caio rompeu o noivado diante de todos. Caio é um príncipe inconsequente, mas Scarlet entende que mesmo sendo inconsequente, ele não seria tão inconsequente a ponto de romper com ela em um baile na frente de todo mundo. Scarlet derrota os homens e salta para atacar Terenitza, mas não consegue, pois um poder mágico a protege. O poder de Diana, que agora está com Terenitza. Dios finalmente se revela como inquisidor e ameaça machucar Diana. Para protegê-la, Léo aceita uma troca, Diana por Terenitza. Dios foge com Terenitza e Scarlet, exausta, desmaia. Julius promete cuidar de tudo. Durante o desmaio, Scarlet encontra Cronoa, o deus do tempo. Ele revela que tudo é obra da deusa Palmia, movida por ciúmes. Essa deusa roubou o poder de Diana e usa Terenitza como ferramenta. Cronoa então entrega a Scarlet um relógio de bolso. Se ela usar diante de Terenitza, recuperará os poderes de Diana. Ele também reforça a bênção de Scarlet e restaura seu poder prateado, e ela se prepara para testar seus novos poderes. Voltamos alguns anos no passado e descobrimos que Diana vivia no campo com sua família. Ela era uma simples camponesa, até que em uma noite a santa Diana lhe concedeu seu poder. Ela correu imediatamente para contar a todos da família, mas eles não acreditaram nela de imediato. Até que ela demonstrou seu poder e todos ficaram chocados. Porém, depois disso, ninguém sequer conseguiu olhar Diana nos olhos. Agora, ela valia mais como santa do que como pessoa, e ninguém mais via a verdadeira Sanya. Pouco tempo depois, ela precisou deixar sua casa e ir até a capital. Nem o próprio pai a chamava mais pelo nome. Diana percebeu que deixou de ser apenas Sanya e agora ela era somente a santa. Apesar da tristeza de estar longe da família, ela ficou feliz em conhecer Scarlet e de trabalhar com ela para manter a barreira segura. Ela queria ser como Scarlet, pois julgava que Scarlet era uma pessoa perfeita. No presente, descobrimos que Diana traiu o país e estava passando informações para os inimigos. Terenitza destrói uma das gemas sagradas e Nanaka vê tudo de perto. Quando ele tenta fugir para avisar, ele é descoberto e Terenitza o enfeitiça. Diana fica ao lado de Scarlet refletindo sobre tudo o que aconteceu. Nesse momento, Dios aparece e Diana diz a ele que não quer ser mais espiã, quer encerrar o acordo. Pois, quando Diana perdeu seus poderes, Dios se aproveitou da situação para fazê-la passar informações para o culto de Palmia, com a promessa de que ela recuperaria seus poderes. Como Diana acreditava ter valor apenas por causa dos poderes, ela aceitou. Dios ameaça Scarlet e Diana se coloca na frente, dizendo que não permitirá que ele machuque sua irmã. Diana chama Scarlet de irmã o tempo inteiro no anime. Antes que Dios possa agir, Scarlet se levanta. Ela já está melhor, golpeia e o arremessa para longe. Com a destruição da gema, monstros começam a atacar o reino e as outras nações, exceto Vanquish, declaram guerra contra o reino. Enquanto discutem o que fazer, um dragão sobrevoa o local e pousa diante deles. Um homem se apresenta como Jin, subcapitão dos dragões do céu carmesim de Vanquish. Ele traz uma carta do príncipe ruivo para Julius. Scarlet vai falar com Dios e descobrimos que ele é meio-irmão de Diana. Ele é filho de uma elfa com um humano, e o pai dele é também o pai de Diana. Dios queria se vingar de seu pai por abandonar sua mãe, mas ao chegar lá, descobriu que tinha uma irmã mais nova e desenvolveu um forte apego por ela. No fim, ele só queria devolver os poderes de sua irmã para que ela parasse de sofrer. Agora que Diana não quer mais ser espiã, ele também desiste e diz que quer ajudar o reino, mas Scarlet diz que ele tem que provar que é confiável. Diana confessa tudo a
pela Scarlet e explica seus motivos. Scarlet diz que quando tudo acabar, ela precisará pedir desculpas e aceitar o castigo. Scarlet diz a Dios que Diana é mais forte do que ele imagina. Julius aparece na frente de Scarlet, mas soa estranho. Scarlet percebe que é Nanaka transformado e o nocauteia. Nanaka acorda pouco depois no colo de Scarlet. Ele tenta contar tudo o que Terenitsa está fazendo, mas isso já não é necessário, pois as informações já chegaram. Todas as nações estão atacando, mas descobrimos que o Príncipe Ruivo vai se aliar a eles. E ele não está sozinho, levou 1000 cavaleiros de dragão. O que é engraçado o nome ser Cavaleiro de Dragão, porque cavaleiro vem de cavalo. Então se eles não montam cavalos, eles montam dragões, então eles seriam dragoeiros? Todos se organizam e se preparam para colocar o plano em prática. Dios e Nanaka vão juntos para negociar a paz entre o povo élfico e besta que estão atacando juntos. Tem uma cena fofa em que o Sig jura proteger o reino com sua espada e Scarlet diz que vai proteger com seus punhos. O Sig é muito fofinho. No campo de batalha, os Cavaleiros de Dragão dizem que Scarlet é noiva do Ruivo e ficam impressionados com o poder dela. Depois de derrotar alguns monstros, ela recebe uma mensagem de Dios dizendo que está com dificuldade para entrar na floresta. Eles estão esperando que os cavaleiros consigam distrair os monstros para que eles possam atravessar a grande floresta e negociar. Mas isso não acontece porque os cavaleiros não são muito adeptos a seguir planos. Eles estão atacando com tudo que têm e simplesmente esqueceram que precisam criar uma distração. Scarlet fala com o Ruivo e ele abre caminho para os dois, assando os inimigos que estavam no caminho. Na floresta descobrimos que Dios é da realeza élfica. O tio dele é quem comanda os elfos e Dios diz que se ele recuar, lhe entregará o espírito do vento que herdou de sua mãe, quem seu tio tanto amava. Esse anime quase tem aquele problema dos animes em que um irmão é obcecado pela irmã. Quase. É assim, eles seguem uma linha tênue. É quase. O Léo, ele é quase obcecado pela Scarlet. O Dios, ele é quase obcecado pela Diana. E o tio dele era quase obcecado pela mãe dele. Mas eles não cruzam essa linha. É quase, mas não cruzam. Felizmente, ainda bem. No campo de batalha, Scarlet vê o Ruivo caído no chão, cheio de queimaduras. Ainda restavam alguns monstros, mas Scarlet chega e acaba com todos. Usando sua magia, Scarlet cura os ferimentos dele e ele pergunta se os cavaleiros estão bem. Scarlet responde que sim, que metade ficou ferida, mas estão sendo tratados pelos curandeiros. Depois de ajudar, o príncipe retorna para o seu reino, mas pede que Scarlet vá com ele, pois ele não suporta ver ela em um lugar onde não é valorizada. E Scarlet vai com o príncipe Ruivo para o reino de Vanquish. Era isso que eu gostaria que acontecesse, mas obviamente não é o que acontece. Julius intervém dizendo que não permitirá isso, porque ele já ama Scarlet há anos, e não vai entregá-la a alguém que a ama há tão pouco tempo. Eu acho engraçado que Julius ama Scarlet há muitos anos, mas a única demonstração de amor que ele fez até agora foi chamar ela de animal. Como é que você ama alguém e você chama essa pessoa de animal? Que amor é esse de Julius? Eu não tô entendendo. Então, pra mim, Scarlet tinha que ir com o Príncipe Ruivo, porque simplesmente Julius é péssimo em demonstrar alguma coisa, e pra mim tem que seguir a regra de sinais de afeto. Se o Oshi não falou que sentia pela Yuki, bem feito ela ter ficado com Itsumi. Porque se você gosta de alguém, você tem que falar o que você sente e não ficar enrolando. Que é isso que o Julius faz, ele nunca admite o que ele sente pela Scarlet. Mas enfim, Scarlet fica porque ela sente que o dever dela é ajudar o reino, então ela fica lá. O Ruivo diz que vai lutar com Julius porque agora eles são rivais no amor, mas Jin bate nele e diz que vão pra casa. Antes de ir embora, o Ruivo diz que não vai desistir dela. Tudo se acalma, mas apenas a nação de Eldran ainda não recuou e continua ameaçando um ataque na fronteira. Julius entende que eles provavelmente estão esperando algo, provavelmente ordens de Terenitsa. Dios diz que sabe onde Terenitsa está indo. Ela vai destruir outra gema para que mais monstros apareçam. O grupo se prepara para ir até Terenitsa e chamam Diana para ir junto, pois Scarlet promete recuperar os poderes dela. Antes de irem embora, Scarlet caminha pelos corredores com o príncipe. Ela retoma o assunto de antes e pergunta o que significam os sentimentos que ele guarda por ela há tanto tempo. Ele não responde diretamente, diz apenas que quando tudo terminar eles podem comer bolo com sorvete. E simplesmente não admite logo. Ele podia só dizer, eu gosto de você, mas ele não fala. E eu acho engraçado porque se não tivesse acontecido todo esse negócio lá de Palmia e Terenitsa, Scarlet só ia casar com Kyle. E os sentimentos de Julius, e aí? Pelo amor. Terenitsa precisa de um dia para recarregar seu poder e destruir a gema. Mas ela ainda mantém influência sobre Nanaka, e Nanaka acaba afetando o príncipe Julius enquanto ele dorme. Eles chegam ao templo onde está a gema e Nanaka avisa que há muitas pessoas lá dentro, que além disso tem várias armadilhas. Por isso precisam entrar com cuidado, mas Scarlet não dá muita importância, destrói as armadilhas e eles avançam rápido. Os seguidores de Palmia estavam esperando que eles ficassem exaustos para acabar rapidamente com os intrusos, mas acabam vendo que todos chegaram sem nenhum ferimento. Surge um sacerdote do palmianismo que tem uma magia que faz Scarlet parar de se mover, e ela também não consegue usar magia
magia. Então ela usa seus punhos, criando um vento absurdo que faz o homem voar. Os soldados começam a lutar e Julius diz a Scarlet que ambos precisam avançar sozinhos. No caminho, eles encontram mais um dos apoiadores de Terenitsa e Julius luta com ele enquanto Scarlet segue. Scarlet finalmente chega até Terenitsa, mas ela diz que um golpe direto não vai causar nenhum dano, o que deixa Scarlet ainda mais feliz, pois jamais se contentaria em acertá-la apenas uma vez. Um inimigo tenta atingir Diana com uma flecha pelas costas, mas Dio se coloca na frente dela, protegendo-a. Ele fica ferido, mas ainda está vivo. Todos ficam em apuros, pois o sacerdote recupera a consciência e usa sua magia para imobilizar os soldados. Justo nesse momento, Scarlet consegue o poder de Diana de volta e ela cria uma barreira e cura todos rapidamente. Por pouco, eles conseguem se salvar. Julius vence com facilidade a luta, mas descobrimos que o plano era simplesmente atrasá-lo, para que o poder de Terenitsa fizesse efeito. Por ser da realeza, Julius é muito poderoso, então essa influência não funcionava totalmente. Porém, graças a Nanaka, que enfraqueceu suas defesas enquanto ele dormia, agora o poder dela funciona nele. Enquanto isso, Scarlet estava se divertindo batendo a cabeça de Terenitsa contra o chão. Mas Terenitsa diz que a protagonista é sempre salva pelo príncipe. E é exatamente isso que acontece. Julius surge, mas para surpresa de Scarlet, agora ele está do lado de Terenitsa, claramente sendo manipulado. Terenitsa não fica totalmente satisfeita, pois o príncipe é sarcástico e mesmo sob controle continua soltando comentários que a irritam. Terenitsa acreditava que Scarlet jamais poderia atacar Julius, mas ela não poderia estar mais errada, pois Scarlet aproveita a oportunidade para descontar a raiva que tem dele. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo da história, o Julius mostra que ele tem um poder de bloquear a magia das pessoas. Ele faz isso durante o baile. E eu lhes pergunto, onde está esse poder? Porque ele simplesmente não faz nada. Ele luta com a espada, sendo que ele pode só bloquear a magia das pessoas e ele não faz isso. Ele só fica lutando com a espadinha. Eu sei que tipo, ele tem poder de magia, ele ataca a Scarlet com poder de magia. Mas por que ele não usa o poder de bloquear a magia? Ele pode fazer. Eu sei que, sei lá, é por conveniência, pra ter mais emoção. Mas basicamente o príncipe não faz praticamente nada nessa história. Ele só usou o poder de bloquear a magia uma vez, lutou com espada uma vez e agora tá lutando usando magia contra a Scarlet. Continuando. Scarlet ataca Julius sem hesitar. Apesar dos golpes, ele não sofre danos e começa a prever os ataques dela. Terenitsa se irrita porque a luta está demorando demais. Então ela usa o poder de seu encanto para ferir Julius, que fica completamente imóvel. Scarlet se preocupa e se rende para que o príncipe não seja desvivido. Terenitsa revela que Julius possui uma bênção, concedida pelo deus mais poderoso. Esse poder o torna invencível se o amor que ele sente for correspondido. Nesse momento, Scarlet abraça o príncipe, admite seus sentimentos e o beija, pedindo que ele a salve. O poder do príncipe desperta por completo, anulando o encanto de Terenitsa. A deusa Palmia concede poder total a Terenitsa, mas um corpo humano não suporta isso. Julius diz que só devem esperar, mas Scarlet diz que isso não deixará ela satisfeita. Ela precisa fazer Terenitsa pagar por tudo que fez. Protegida com a benção de Julius, Scarlet avança e atinge Terenitsa com golpes devastadores, e a manda voando para longe. Depois todos vão comemorar a vitória e Dios tenta fugir sem chamar a atenção, mas Diana vai até ele. Ela diz que descobriu que eles são irmãos, pois até então ela não sabia. Ela diz que usará seus poderes para proteger as pessoas por vontade própria. Ele brinca com ela agindo como um irmão normal e depois vai embora. O príncipe organiza um momento de agradecimento e nesse momento Scarlet percebe que ele bolou tudo, se colocou em perigo simplesmente para que ela admitisse o que sentia. Ela se prepara para bater nele e quando chega ao castelo ele a convida para comer bolo com sorvete como haviam prometido. Mas ela diz que quer pedir uma última coisa. Ele começa a provocá-la dizendo que da próxima vez que ela for beijá-lo deve inclinar a cabeça para que seus narizes não se toquem, ela deve ter cuidado para não bater nos dentes dele. Começa a falar do beijo na frente de todos. Scarlet o golpeia enquanto Léo chega desesperado tentando impedi-la. E Nanaka, eu achei engraçado que nesse momento Nanaka ele já desistiu de Scarlet. Ele só tá correndo, mas ele sabe que no fim ela vai fazer o que ela quer fazer. E assim termina o anime com Scarlet pedindo uma última coisa. Começou com ela pedindo uma última coisa e terminou com ela pedindo uma última coisa. E ambos pedidos eram pra bater em alguém. Na cena final nós vemos Julius voando e aí o anime acaba. Considerações finais. Eu amei a Scarlet, ela é uma protagonista bem diferente e eu achei muito legal essa característica dela, que é muito diferente, que é bater em todo mundo. Assim, dos interesses românticos da Scarlet, eu achei todos bem ruins, porque o Julius, eu acho ele péssimo. O Allflame, no início, ele é meio bobinho, mas depois ele se mostra muito legal e eu gostei muito dele depois. Mas ainda assim, ele não é um bom interesse, ele só é um interesse melhor que o Julius. E o Dios, eu não sei se ele tava fingindo que gostava da Scarlet ou se ele realmente gostou dela, mas ele também, enfim, ele também é
complicado. Eu esperava mais dos interesses românticos. Eu gostei do plot da Terenitsa ter sido uma pessoa que veio do mundo real e foi mandada pra aquele mundo e tal. Meus personagens preferidos foram o Léo, o Sig e o Jin. Eu amo os personagens que são calminhos, controlados e que conseguem manter o controle ali nas situações. Apesar de que o Jin, ele não é tanto assim, mas ele ainda é muito legal e ele segura o All-Flame quando ele passa do ponto. Eu achei muito legal. Mas no fim, esses três foram os personagens que eu gostei mais, gostei muito dos três. Mas o meu personagem preferido, sem sombra de dúvidas, assim, o principal de todos, que se eu pudesse salvar um, eu salvaria ele, foi o Nanaka. Muito fofinho, muito nenenzinho Nanaka, então foi o Nanaka. Eu achei muito chata a forma do Julius demonstrar carinho pela Scarlet, e apesar dela gostar dele e tal, eu ainda queria que ela ficasse com o All-Flame. E é engraçado que no início eu achei o nome do All-Flame muito difícil, mas agora dá vontade de ficar falando All-Flame toda hora. Eu gosto porque o All-Flame reconhece a força da Scarlet, enquanto o Julius fica só sendo irônico e sarcástico e não gosto. Mas o que é que vocês acharam? Vocês acham que a Scarlet devia ter ficado com o Julius mesmo? Devia ficar com outro personagem? Gostaram dessa protagonista mais diferente? Eu gostei bastante, foi o único anime dessa temporada que eu acompanhei. Me digam o que é que vocês acharam, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e comentar o que é que vocês acharam da história. Eu aguardo vocês em um próximo vídeo e até a próxima, tchau, tchau!